ela tem como tema a proteção integral das crianças e adolescentes com o enfrentamento da violência e o respeito à diversidade. Então, embora a gente saiba que existem muitos direitos das crianças e adolescentes elencados em lei, principalmente no Estatuto da Criança e Adolescente, que esse ano completou 28 anos, hoje, aqui nesse momento, a gente vai estar discutindo esses dois eixos: enfrentamento à violência, discutindo também o respeito à diversidade. O objetivo dessa conferência é fortalecer o sistema de garantia dos direitos de defesa das crianças e adolescentes de cada um de vocês aqui, porque nós, enquanto cidadão, nós temos o dever, nós temos a obrigação de denunciar qualquer prática de violação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, hoje nós temos aqui representantes do poder público e da sociedade civil que juntos estarão propondo atividades, propondo ações que vão fortalecer cada vez mais o desenvolvimento da política pública do direito da criança e adolescente. O primeiro eixo, a gente vai estar trabalhando a garantia dos direitos e as políticas públicas integradas e de inclusão social. No segundo eixo, a gente vai estar falando sobre prevenção e enfrentamento da violência contra a criança e adolescente. Ou seja, vamos estar elaborando propostas para que a gente consiga vencer com esse ciclo de violência contra as nossas crianças e os nossos adolescentes. No terceiro eixo, a gente vai estar falando de orçamento e financiamento. Ou seja, a gente vai estar buscando a garantia de recursos para que a gente possa investir nessa política de garantia de direitos, ou seja, recursos para custear as atividades, através da implantação do Fundo da Infância e Adolescência, que é o que vocês vão estar discutindo nesse eixo aqui que se trata sobre a questão do orçamento. No eixo 4, participação, comunicação social e protagonismo de crianças e adolescentes. É um eixo que cabe diretamente, perfeitamente a cada um de vocês aqui. Só o fato de vocês estarem aqui hoje, de vocês estarem se dispondo a participar, já significa dizer que vocês estão exercendo o papel de vocês de protagonista. E por fim, o quinto eixo, espaços de gestão e controle social das políticas públicas de criança e adolescente, que é onde a gente vai estar fazendo uma análise do nosso Conselho do Direito da Criança e Adolescente, de que forma que ele está estruturado aqui no município de Presidente Médici. E o princípio da proteção integral, ele está garantido lá no artigo 224 da Constituição e lá no Estatuto da Criança e Adolescente, aonde ele me traz que é dever da família, da sociedade e do poder público garantir os direitos das crianças e adolescentes. São todos os direitos inerentes, a qualquer ser humano, a qualquer cidadão, só que com o princípio ali, com prioridade absoluta. Nós também temos o quê? Os nossos adolescentes e as nossas crianças livres e salvos de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nós temos como linhas de ações da política de proteção integral as políticas sociais básicas, que são as políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos da criança e adolescente, que aí entra saúde, educação, assistência social, agricultura, dentre outros. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que deles necessitem, como já foi citado aqui pela presidente do CMDCA. Aqui no município nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Quem aqui conhece o CRAS, já ouviu falar, já visitou? Então, dentro do CRAS, além da política de acompanhamento familiar que é desenvolvido lá, também é desenvolvido um trabalho específico para as crianças e adolescentes, que são lá o acompanhamento que é feito nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que trabalha com crianças com a faixa etária de 6 até 17 anos, crianças e adolescentes. E temos também o programa Criança Feliz. Quem aqui já ouviu falar no programa Criança Feliz?
vocês conhecem, né? O programa Criança Feliz também é um programa de extrema importância que trabalha diretamente com a primeira infância, que é com a faixa etária lá de 0 a 6 anos, certo? Então são programas da assistência social que vem o quê? Que vem dar esse suporte, né, àquela família, daquela criança e daquele adolescente que esteja passando por alguma situação de fragilidade de vínculos e que precisa ter um olhar diferenciado, que precisa ter um acompanhamento, um acolhimento maior. E serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, certo? Aí aqui entra um pouquinho também na parte da saúde, quando fala lá da questão da ficha de notificação dos casos de violências, né, contra a criança e adolescente que precisam ser notificados, e tem também a parte da assistência, que esse papel de zelar pelos direitos, de proteger os direitos, também no que diz respeito à violação dos direitos em relação à violência, é exercido aqui no município pelo Conselho Tutelar. Proteção jurídica social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que aí entra o papel do Ministério Público e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e as políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício de direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças que elas estavam em algum tipo de situação de violação de direitos, elas eram encaminhadas para os abrigos, elas eram encaminhadas para os orfanatos. Hoje em dia a gente quase não costuma mais ouvir falar de abrigo e de orfanato. Por quê? Porque hoje em dia, com o princípio da matricialidade familiar, ou seja, que a família é a base, que a família é o seio de acolhimento da criança e adolescente, a gente já faz a gente já trabalha voltado para a questão de que a criança, mesmo em situação de violência, mesmo que ela seja afastada do convívio da família dela, ela precisa ser recolocada em um outro ambiente familiar. E aí é onde entram as famílias substitutas e as famílias acolhedoras, que são aquelas famílias que se dispõem a ficar com aquela criança e aquele adolescente até que ele tenha todo um processo ali de violência, julgado pelas instâncias maiores, né, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, para que ele possa retornar para sua casa. Concluindo a parte da proteção integral, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão do enfrentamento à violência. Esse aqui é alguns tipos, né, das principais violências. É violência física, maus tratos, abuso físico, violência sexual e abuso sexual, violência psicológica e violência moral, negligência, abandono. E também o tráfico de pessoas, o trabalho infantil, que é considerado um tipo de violência, sim, certo? O trabalho infantil é proibido, para isso existem até campanhas contra o trabalho infantil, então ele entra como um tipo de violência. Violência por intervenção legal e tortura. Só para identificar um pouco esses conceitos, negligência é a omissão em termos de prover as necessidades físicas e emocionais da criança e do adolescente. A violência física é toda ação que cause dor física. A psicológica ocorre quando o adulto deprecia a criança, bloqueia seus esforços de autoaceitação ou ameaça. E a violência sexual, todo ato ou jogo sexual entre adulto e criança com finalidade de prazer para o adulto. E tem também a exploração sexual, que é quando a criança e o adolescente são submetidos à violência sexual com fim comercial e lucro. E uma dessas leis que eu vou trazer aqui para vocês está voltada diretamente para a penalidade dos crimes de violência, voltado para a questão da exploração sexual e prostituição de crianças e adolescentes. Mas antes de falar da Lei 13.440, eu vou falar da 13.431, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. O que essa lei ela nos traz? Eu vou tentar falar de uma forma aqui bem resumida, porque se eu for conceituar toda a lei, vai ficar muito exaustivo e muito cansativo para vocês.
Mas essa lei, ela está diretamente voltada para a questão da escuta qualificada. Ou seja, aquela criança que é vítima de violência, ela não precisa repetir o seu depoimento, ou seja, aquela situação que ela vivenciou inúmeras vezes, certo? Ela vai ser ouvida apenas uma vez, na presença e no acompanhamento de um profissional especializado. Esse depoimento, ele pode ser gravado em vídeo ou ele pode ser feito um áudio, para que ele possa servir depois a quem interessar, certo? E esse testemunho dessa criança, ele é feito apenas uma vez. Por quê? Porque se a criança, ela vai contar para a mãe o que aconteceu, aí a mãe, eu vou te levar lá no conselho tutelar, aí ela vai e conta para o conselho tutelar, eu vou te levar lá na delegacia, ela vai e conta na delegacia, depois ela vai e conta no hospital, depois ela vai e conta para o assistente social e para o psicólogo. Então, quer dizer, toda vez que ela conta, aquele trauma, ela vivencia novamente, e aquilo ali acaba prejudicando emocionalmente aquela criança, porque ela, por ser vítima da violência, ela já carrega traumas pro resto da vida, ainda mais se ela ficar repetindo aquela história ali 1, 2, 3, 4, 5 vezes, certo? Então essa lei, ela me traz o quê? Que a criança, ela vai ser ouvida apenas uma vez, e para isso precisa se estruturar tanto a nível de município como a nível de Ministério Público também, para que ela tenha um ambiente acolhedor, para que ela tenha um ambiente seguro, para que ela seja acompanhada por um profissional especializado e que ela conte aquela história apenas uma vez, e principalmente que ela não seja colocada diante do agressor. E a Lei 13.440, que está diretamente voltada para os crimes de prostituição e de exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. Quem comete esse crime, além dele sofrer as penalidades já previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, ele também vai ter a perda dos bens e valores, que foram utilizados para aquela comercialização, para aquela prostituição, para aquela exploração sexual, em virtude do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência. Vocês poderiam trazer aqui para mim de exemplo de diversidade? O que vocês acham que é diverso, que me diversifica, que me diferencia do meu colega, do meu amigo, do meu irmão? Exemplos de diversidade. Quem aqui é católico? Quem aqui é evangélico? Religião é uma diversidade, não é? Quem aqui é pardo? Quem aqui é branco? Quem é negro? Também é uma diversidade. Quem aqui é menino? Quem é menina? Quem é menino que se considera menina ou menina que se considera menino? Também é uma diversidade. Quem é mal comportado? Os demais são os demais, Tá certo. A questão das atitudes, da deficiência e da orientação sexual e identidade de gênero. Então, tudo isso são exemplos de diversidade que elas precisam ser respeitadas, que elas precisam ser levadas em consideração, mesmo quando eu não aceito, mesmo quando eu não tolero. Eu aceito, mas desde que seja bem longe de mim, desde que não seja na minha família. Então isso na verdade não é uma aceitação. Por que não é uma aceitação? Porque a partir do momento que se encontra perto de você, que se encontra perto da sua família, você já não vai mais aceitar, você vai começar a se chatear, você vai querer bater, você vai querer brigar, você vai querer punir, você vai querer penalizar, você vai querer obrigar que aquela pessoa tenha um posicionamento diferente do seu, e isso acaba gerando vários conflitos. Então, lá na Constituição de 88, ele fala que o Estado de Direito, ele tem que assegurar os direitos sociais individuais de cada um, que é o direito da liberdade, o direito da segurança, do bem-estar, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem internacional com a solução pacífica das controvérsias. E essa questão de preconceito, como a gente vai estar vendo aqui mais adiante, ela é tão séria que ela acaba fazendo vítimas. E vítimas que às vezes sofrem agressões, vítimas que infelizmente às vezes chegam até a óbito. Sabe o que é preconceito, né? O que o preconceito ele me leva a fazer? Ele me leva a discriminar. Se eu tenho preconceito em relação à cor, né? Se eu não gosto do negro, eu começo a discriminar o negro. E aí eu começo a discriminar o negro, eu começo a excluir o negro. Se eu não gosto de quem é gordinho, eu começo a discriminar quem é gordinho. E aí eu começo a excluir quem é gordinho. E aquele gordinho, aquele negro, aquela pessoa que usa óculos e que recebe apelidos, aquele baixinho, aquele magrinho, que sofre aquela exclusão, que se torna vítima de bullying, que acontece principalmente dentro das escolas, às vezes acaba levando o quê? A depressão, às vezes acaba levando ao suicídio. E em um outro grau também, que não é da vítima, mas daquele que comete, ele acaba também agredindo, ele acaba batendo no gordinho, no baixinho, no negro, e às vezes ele acaba até matando, certo? Então essa questão, gente, essa questão do não respeito à diversidade, essa questão do bullying, ela precisa ser levada a sério, certo? Mais ou menos foi no ano passado, teve aí um filme que foi assim, o auge top da galera sobre bullying, que foi aquela questão daquele 3 razões e o porquê, certo? Que inclusive foi alvo de muitas críticas também, porque ele evidencia muito a questão do preconceito, muita questão do bullying, da discriminação, e hoje nós vamos estar trabalhando também que tipos de ações, que tipos de iniciativas que a gente precisa desenvolver aqui no município, principalmente nas nossas escolas, para que a gente erradique a questão dos casos de violência voltada para o bullying. A Lei 13.185, que é do Programa de Combate à Intimidação Sistêmica, que é o famoso bullying, que ela me traz que o programa ele poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais, bem como de outros órgãos, os quais a matéria diz respeito, e serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistêmica nos estados e municípios para o planejamento das ações, certo? Então, o bullying, além dele ser um crime, ele precisa ser notificado, ele precisa ser levado em consideração e há necessidade de se prever ações, metodologias e atividades de combate ao bullying. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar as informações necessárias para vocês em relação à proteção integral, o enfrentamento à violência e o respeito à diversidade, porque é com base nisso que a gente vai estar se organizando agora em grupos para a gente estar distribuindo essa missão para cada um de vocês aqui de estarem elaborando propostas, sugestões, atividades ou projetos para que a gente consiga fortalecer a política de garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes aqui no município de Presidente Médici, certo? Então, muito obrigado. Ninguém vai me aplaudir.